Veja agora por completo tudo o que vai acontecer na sua novela. Alerta de spoiler, resumos, chamadas e capítulos completos, tudo em um só lugar. Basta se inscrever, ativar o sininho de notificações e aguardar todas as atualizações aqui no canal. Agora me conta de onde você está nos acompanhando. Os abraços de hoje vai para Leia Gomes, Eva Maria Tostes, que mora em Muriaé, Minas Gerais. Um beijo para você, tá bom? Para José Wilson das Chagas, que mora em São Paulo. E também para nossa querida Maria Aparecida Pereira, que mora em São Paulo. E também nossa querida amiga Ana Ramos, que sempre está nos acompanhando aqui no nosso canal. Frase para hoje: não deixe ninguém dizer que você não pode, porque você sim, você pode, basta você querer, mas se te faz mal, sim, você desiste. Fora isso, você não desiste por nada. Então, vamos agora para o nosso capítulo de hoje. Gente, é a última semana de Amores Verdadeiros. E como está o seu coração? Vocês estão gostando? Bom, agora sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: qual o seu maior sonho? Deixa aqui abaixo em comentários. E agora vamos para o capítulo de hoje. A derrota de Aníbal Balvanera começa nesse capítulo aqui, viu? Muitas verdades serão ditas e consigo trará traumas irreparáveis. Tadinho do Aguiar, ele tem um grande colapso e o resultado disso vou te contar agora. Bom, está tudo preparado para começar a cerimônia do casamento do bilionário Balvaneras. Aníbal está bem pensativo sobre tudo que conseguiu à base de mentiras, porém muito satisfeito por ter ao seu lado a mulher que ele desejou por anos e sua neta, fruto de um amor à base de traições no passado que fez Candelária engravidar de Cristina, e Cristina teve uma filha com Aguiar, a qual morreu e ela nunca soube. Candelária então agora adotou a menina, uma linda bebê, para sua filha em segredo. Bom, essa história você já conhece de cor, não é? Então vou te contar as novidades para esse capítulo. O casamento foi interrompido porque há um homem com um segredo para ser exposto imediatamente, e esse homem é o fornigador peludo Nelson Briz. Ah, que saudade vou sentir desse nome, viu, gente? Ele chega no meio da igreja e não poupa críticas ao ex-sogro. Aníbal até manda ele se calar ou vai se arrepender. Porém, Nelson está orgulhoso demais e arrependido de não ter contado tudo muito antes. E isso chega ao fim hoje. Após isso, Nelson conta a Aguiar que a revelação envolve ele. Mas, por favor, não leve isso para o lado pessoal, pois sei que motivos não vão faltar para que você pense assim. Então ele lança logo a revelação. Liliana não é sua filha. Aguiar só falta agarrar Nelson depois disso, mas ele braveja e continua a falar a verdade, a única por sinal. A reação lagriminosa de Aguiar à notícia é muito chocante. Já o fornigador peludo Nelson é chocantemente emocionante quando ele conta tudo. Até porque ele conta que Cristina também não era a mãe do bebê, mas ela também não sabia de nada. Lily olha para o pai, igualmente chocada e desesperada, e corre para abraçar o pai, que sempre chamou de pai e a ama como tal. Os pais biológicos certamente não estão gostando de testemunhar o óbvio choque e angustiante do pobre Aguiar. Isso porque tanto o médico quanto a Adriana têm um carinho enorme por Aguiar e eles já sabiam desse segredo lá desde o hospital, mas preferiram não contar para não causar esse trauma. A caminho do casamento que será histórico, Vicente, tão feliz por ter ele então vencido Carlos, e a Adriana, que está tão ansiosa para que ele lhe descubra a verdade sobre sua verdadeira ascendência. Eles se preocupam sobre como a Aguiar vai receber as notícias. No entanto, sua preocupação não são infundadas, como iremos descobrir. Os preparativos para a boda estão em andamento. Lily preparou tudo e está jorrando para o vovô. Enquanto isso, lá na mansão, Aguiar e Vitória estão se preparando para comparecer e falar sobre seus próprios planos para a felicidade do casamento.
Aníbal fala consigo mesmo enquanto está na igreja, ainda um pouco desocupado. Bom, ele chama o casamento de farsa e diz que vai manter Candelária amarrada a ele. Ela é tão enjoena, pensa ele, e acredita que algum dia contará a Adriana que Lily é filha dela. Ahá! Então Aníbal está cheio de tramas, mesmo no dia do seu casamento. O fornigador peludo Nelson precisa acertar contas com o Aníbal. Que lugar melhor para isso do que no seu próprio casamento? Ele está contando isso a Kendra e ela então está tentando desencorajá-lo. Eles também falam sobre ele conseguir um emprego em uma agência em Chicago. Kendra e Nelson discutem e mais uma vez ela tem certeza que o pai de sua filha vale mais morto do que vivo. Todos estão se reunindo na igreja para o casamento. Candelária realmente fica linda com seu vestido rendado. Lily está lá, então tão feliz por todos e transbordando amor para o vovô e Candelária. Durante a cerimônia do casamento, o fornigador peludo Nelson entra e arrebenta tudo. Segundo aquela carta incriminadora que Candelária escreveu para Aguiar e Lily, para ser aberta após a morte de Candelária, mas é claro que o Nelson roubou essa carta. Essa carta se tornou uma maldição, mas ela está lá na igreja para acabar com isso hoje. Ele mostra a carta que roubou lá na casa do Aguiar e diz que tem um presente para os noivos. Uhul! Candelária recebe a carta e já chora. Enquanto isso, Salviano, também conhecido como Salsa Dude, está tendo um ataque de consciência e temos então uma série de flashes que nos lembram de todos os crimes que ele cometeu. Tramar a tentativa do sequestro de Vitória, ter sucesso no sequestro, extorsão de Nick e assim por diante. Ele está preocupado em ser um modelo inadequado de pai para Guilo. Ele também teme que Beatriz o chute para o meio-fio se ela descobrir sobre seu passado, então ele toma uma decisão. Tudo se solta lá na igreja. O Nelson não é gentil em revelar a notícia. Aníbal está gritando para ele calar a boca. Candelária parece frágil e as lágrimas escorrem pelo rosto. Ela aprendeu a ser indefesa. Aguiar tem um colapso completo quando ouve a notícia. A notícia que Lily não é filha de sangue se estende durante a maior parte do episódio. Lily está chorando. Aguiar está gritando, não é verdade. Eu realmente sinto por ele, mas é um pouco tarde demais. Vicente se levanta e decide que esta é a hora de estender a mão para Lily como seu pai. Você pode ver pela expressão de Aguiar e pela maneira como ele está segurando Lily que não era a hora. Adriana então detém Vicente. Voltando para Salviano, ele busca o conselho da madrinha sobre o que fazer. Ela vê como ele está dividido e sugere que talvez seja hora de confessar tudo para Beatriz. Sua madrinha o lembra que ele foi capaz de meio que proteger os Balvaneras de Kendra. Salviano suspeita de seus crimes, como matar Cristina, quase matar Vitória e sequestrar Tomazinha, mas ele não pode provar isso ainda. Salviano, ainda ostentando um tom atraente de rosto, busca conselhos de sua madrinha sobre o que fazer. De volta à igreja, a verdade é extraída dolorosamente, pouco a pouco. Toda a história da troca de bebê, todo o ranger de dentes como Candelária poderia mentir. Vicente fica na cara de Aníbal sobre como Aníbal incriminou Vicente por drogas e o deixou apodrecer na prisão. E que depois visitou Vicente com o propósito de mentir sobre a morte de Lily e nascer morta, e avisar Vicente para nunca perseguir Adriana novamente, ou ele o mataria a Adriana. Que rapaz! Aguiar conforta então a si mesmo e confronta Candelária e fica especialmente chateado porque ele e Cristina não tiveram permissão para chorar por seu próprio bebê que nasceu morto. Candelária explica que ela fez o que fez por amor e estava tentando protegê-los da dor. Todo mundo está enojado com Aníbal e cada membro da família diz a Aníbal que ele está morto para eles. O vovô fica especialmente chateado quando Lily também faz isso. Ele diz que tem grandes planos para ela. Ela responde que nunca vai perdoá-lo por querer que ela seja mandada por um orfanato. Muito bem, Lily. Aguiar está lendo a carta de Candelária para todos ali na igreja que ficam todos com choque e pavor. E os pais biológicos reagem.
A grande reação de Aguiar é ele chora, porque agora Lily não é sua filha, não é de seu sangue, o que parece especialmente doloroso até mesmo para a própria Liliana. Tordoado, saindo da igreja sozinho, Aguiar vagueia do lado de fora, começando a perder a visão enquanto tenta digerir a notícia. Ele lamenta para si mesmo que isso não pode ser, e enquanto tonteia, passa vários flashes em sua mente. A confusão ainda está grande e parece que todo mundo fala ao mesmo tempo. Gilo pega Poliana tentando escutar o drama que está acontecendo dentro da igreja. Gilo a repreende e diz a ela que escutar não é certo. Ela concorda e eles vão orar para todos para que tudo termine tudo bem. A cena é um pouco engraçado que quebra um pouquinho o clima ruim que paira no ar. Gente, Kendra enviou Espanto usando uma atraente peruca preta assustadora para seguir a guiar. Supostamente Espanto deveria impedir o Nelson de derramar toda a verdade, mas isso não aconteceu. Mais tarde, para isso, Kendra diz a si mesmo que Nelson vale mais morto do que vivo agora. Espanto passa o episódio inteiro estreitando e depois seguindo a guiar enquanto ele gambeia para fora e com um estupor cego. A Adriana quer denunciar o Aníbal à polícia. Todo mundo está rasgando o Aníbal como novo. O padre que deveria se casar com o vovô e o Candelária, então ele está assistindo tudo isso e parece mais um circo e se vira para orar a Deus para ajudar essas pessoas. Lily está claramente perturbada com Aguiar e chora que tudo que ela quer é encontrá-lo e dizer que o ama e que ele é seu único pai. Vicente parece muito triste com isso. Liliana não perdoa Candelária pela troca do bebê, embora seja explicado que Candelária não sabia que a criança havia sido roubada de Adriana e pensava que o bebê iria apodrecer em um orfanato. Ela acha que Candelária deveria ter sido honesto e deixado Aguiar e Cristina saberem para então ter a decisão se adotariam ela ou não. Aguiar deixou a igreja para continuar, então tendo seu colapso enquanto caminha pelas ruas vagas sem ninguém. Vitória, que está grávida, está muito preocupada com ele, pensando que ele não deveria ser deixado sozinho. Então, Vitória quer ir procurar Aguiar, mas Nick pede que ela fique para trás, que não vá, pense um pouco na gravidez. Guzmã e Nick então irá procurá-lo. Aguiar tropeça em algo quando sua cegueira histérica se instala. Pessoas preocupadas correm para ele para descobrir o que está acontecendo de errado com ele. Aníbal diz que ele saiu de lá e saiu da igreja. Ele diz ao motorista que dirigirá sozinho. Ele tira então a bagagem do porta-malas e murmura para si mesmo que não vai esperar que todos chutem ainda mais ao seu redor. Ele não vai dar a eles essa satisfação e ele dirige. Vicente está muito feliz em falar com Lily como seu pai. Ele deixa claro que não pode substituir Aguiar como seu pai de 18 anos, mas quer que ela saiba que ele teria adorado ser seu pai e que as coisas também tivessem sido bem diferentes, já que foi tudo tão complicado. Lily é receptiva a Vicente e a Adriana é amável, mas não consegue parar de pensar no quanto seu pai Aguiar está sofrendo. A Adriana, Vicente e Vitória estão todos chorando. Lily busca o abraço reconfortante de Vitória, que lindas. Todo mundo só precisa de um bom choro para poder enxergar as coisas como de fato são. Enquanto isso, o Nelson retorna de seu apartamento, expressa seu amor pela filha bebê Mia e então pensa consigo mesmo que ele está começando uma nova vida amanhã, provavelmente em Chicago, onde então fica seu novo emprego. Gente, uma pausa. Bom, essa aqui é a despedida então que o Nelson tem com sua filha, porque eu não sei se vocês sabem, mas nesse capítulo aqui, a Kendra vai armar então o maior escândalo, no caso, a morte de Nelson. Aguiar está quase completamente cego quando conhece uma florzinha que também se chama Lily. Ele chora. Ele agora está vagando do lado de fora enquanto os telespectadores se perguntam o que está acontecendo com ele. Enquanto isso, Nick e Guzmão estão procurando por ele, sem sorte até agora. Enquanto Lily, a menina, começa a ficar histérica de preocupação com Aguiar e tendo então uma premonição. Aguiar começa a atravessar a rua e a última cena que vemos é dele talvez ao ponto de ser atropelado por uma van. Ele está prestes a ser atropelado por uma van. E agora, o que será que vai acontecer?
Lily sente isso no estômago. O papai dela está em perigo. E ela está certa, porque naquele exato momento, Aguiar caminha cegas no trânsito e se ajoelha diante de um micro-ônibus. Ele estende os braços para detê-lo como se acreditasse que realmente é o Superman. Em uma incrível confluência de bons reflexos, bons freios e boa sorte, o ônibus para repentinamente. O grandalhão então está seguro. O motorista salta e grita: "O que há de errado com ele? Ele tem desejo de morte, suicídio ou o quê?" Mas a menina que está com ele o defende. Aguiar então pede para que o motorista pare de gritar e ela levanta o grandalhão para fora da rua. Ele começa a dizer: "Estou cego, Lily, estou cego", diz ele à menina. "Não consigo ver." Espanto, ainda fazendo seu show de limpar as ruas, observa e relata para Kendra: Aguiar ficou cego. Kendra, lógico, está sentada em um restaurante elegante e deslumbrante em um mini vestido verde. Reconhecendo então uma oportunidade danada para o mal, ela diz a Espanto para fazer Aguiar voltar para casa com ele. Então ela sorri enquanto fantasia sobre o resgate suculento que ela exigirá de Vitória. Enquanto isso, Lily quer saber como Aguiar perdeu a visão. "Alguém o machucou?" diz ele. "Eles me machucaram na minha alma." Lily vai ajudá-lo a voltar para casa, mas Espanto se aproxima, chama-o pelo nome e se oferece para acompanhá-lo. Aguiar hesita um momento, mas depois permite que Espanto segure sua mão. Ele agradece a Lily e sai tropeçando com um homem de laranja. Agora descobrimos para quem Kendra se vestiu. Salviano se senta em frente a ela no restaurante e ouve sua apresentação. Ela teve muitos amantes, mas ele foi o único que o satisfez, em todos os sentidos. O que ele pensa sobre retornar de onde pararam? Lembra como eles planejaram coletar um grande resgate de Vitória e fugir juntos para a ilha de Polinésia? Em seguida, Kendra confidencia: "Sou a única herdeira de Nelson e sua apólice de seguro está em meu nome." Salviano quase cai de gargalhada. "Você planeja matar o pai de sua filha?" Kendra então toca seu colarinho e gravata e não se incomoda em negar. Ela também receberá as ações da Metimage e odiosa pagará um bom dinheiro por elas. Ótimo plano, certo? Ela o encara com seus lindos olhos mortos. Nelson Brice se senta no que antes era a mesa de Paula e escreve uma carta esfarrapada para Vitória, pedindo então perdão. "Lamento por ter feito as coisas assim. Eu não queria machucar Aguiar, mas eu estava cansado de ficar quieto e antes de partir, era importante que todos vocês soubessem até onde Aníbal Balvanera havia ido." Salviano propõe um plano diferente para Kendra. Em vez de assassinar pessoas, que tal se entregar à polícia? Os dois deveriam pagar por todo o mal que fizeram. "Eu tenho você sobre minha pele." Agora é a vez de Kendra então parecer bem divertida. Ela pergunta se sua namoradinha conhece sua história. Ele garante que não, e quando ela descobrir, ela vai chutá-lo para o meio-fio. "Então esqueça", Kendra aconselha. Ela está disposta a aceitá-lo como ele é seu homem. As carícias dele fazem parte dela. Ela anseia por ele em sua cama. Além disso, ela tem um plano infalível para se livrar daquele idiota do Nelson Brice. Um método de assassinato indetectável na autópsia. Nesse momento, Salviano é cético. Não existe crime perfeito. Então Kendra não vai lhe dar os detalhes agora. Logo, ela será uma pobre viúva rica e os dois poderão desfrutar de sua fortuna. E o que Salviano deve fazer? Acabar com as coisas com a chata da Beatriz. Kendra se inclina e o beija. Ele a beija de volta. Aguiar tropeça então para baixo, a alguns passos da rua, guiado por Espanto que está com uma presa para chegar ao seu naufrágio de um carro. De repente alguém grita: "José Ângelo, Superman, Superman!" Nick e Francisco então o viram e estão vindo. Espanto foge antes que Nick possa chegar perto o suficiente para vê-lo e reconhecê-lo no sequestro dela. Francisco quer saber quem era o homem. Aguiar explica que o ajudava porque não o vejo, eu estou cego. Nick e Francisco então estão surpresos. Enquanto isso, apenas um beijo foi o suficiente para Salviano perceber que ainda tem um tesão por Kendra. Será? Após um beijo, Kendra pergunta se isso é um sim para ela. Ignorando então o toque do telefone, Salviano está dentro. E o telefone? Ela conta que não vai responder porque deve ser o Nelson.
Você sabe, Kendra, você não tem que matar o Nelson. Eles não precisam do dinheiro do Brice. Salviano diz isso a ela. Ele tem perspectivas no Brasil, eles podem ganhar muito dinheiro, eles podem viver lá como reis. E agora, ele percebe que nunca deveria ter deixado Kendra. Beatriz é tão certinha, tão ingênua, e seu filho é tão mimado, ele realmente não suporta crianças. Ah, e por falar em criança, não se preocupe com a Mia, sorri Kendra. Eles podem deixá-la para trás. Eles se beijam novamente. Acho que o Salviano deve estar com nojo dela, viu? Enquanto isso, lá na mansão, Lily reflete que o bebê Adrian é seu irmão, não seu primo. E o bebê de Vitória será seu primo, não seu irmão. É tão difícil de entender, tudo está em fluxo ainda. Vitória se vira para Candelária e pergunta, o mais delicadamente que pode: onde está o filho que Cristina teve? Enquanto isso, todos ficam arrepiados quando Candelária claramente diz: enterrei-a no cemitério de Santa Rita. A conversa é interrompida pela chegada de Aguiar, ladeado por Nick e Francisco. Vitória e Lili o abraçam e Lili o chama de papai. Ele é tocado por isso, e isso significa que ele ainda é seu pai? Então ela conta que ele sempre será seu pai, sempre. Aguiar estende as mãos para Lili e tateia. Os outros, observando por perto, percebem que algo está errado. Nick, à beira das lágrimas, explica: o Superman não pode ver. Aguiar conta a elas como sua visão de repente ficou embaçada e então ele ficou cego. Enquanto isso, na delegacia, Adriana e Vicente dizem ao Capitão Rubles que querem apresentar queixa contra o homem que roubou seu filho há 18 anos, o Aníbal Valvanera. De volta à mansão, Vitória, agora de calça e jaqueta branca, quer levar então Aguiar para um oftalmologista. Guzmán é quem vai levá-los. As mulheres ficam para trás, choram e oram. Nick é quase insuportavelmente doce com sua prima Lily. Kendra finalmente fala com espanto e fica um pouco irritado quando descobre que o plano de captar o cego então Aguiar foi frustrado. Esse sequestro não vai rolar. Ela terá que se mover mais rapidamente do que planejou. Ela abre a bolsa e tira luvas de látex e um satinho com frasco de veneno dentro. Enquanto isso, o Capitão Robles fica surpreso ao ouvir sobre o lado negro de seu velho amigo Aníbal Valvanera, um homem que ele sempre considerou irrepreensível. Mas Adriana, Vicente e Antônio convencem do contrário e estão dispostos a testemunhar contra ele. O infeliz Nelson Brice deixa um recado chato para Nick. Ele diz que deve a ela uma explicação para o que aconteceu na igreja, mas não oferece nenhuma. Ele conta que não queria sair sem falar com ela, mas aparentemente planeja fazê-lo. Ele quer que ela se lembre que ele a ama muito. Mal sabe o Nelson Brice que essa é uma despedida de verdade. Agora o telefone de Nelson toca e vemos que é Salviano ligando de um telefone público com uma voz abafada e avisa ao Nelson: cuidado com a Ferrete, essa mulher quer te fazer mal, ela quer te matar. Quem é? Fala Nelson. O intelector anônimo apenas repete: cuidado, essa mulher é uma assassina e está pronto para matá-lo. Kendra é mostrada em uma loja de roupas em busca de algo muito especial. Um vestido para matar, talvez? Gente, se houve um personagem tão manco como Nelson Brice, esse eu desconheço. Ele desconsidera quem ligou, certo de que é apenas um truque sujo de Aníbal. Bem, ele está indo para Chicago e agora ele não pode mais machucá-lo. De volta ao oftalmologista. O oftalmologista examina Aguiar enquanto Guzmán e Vitória aguardam ansiosos. Doutor, não consigo ver. Você acreditaria em cegueira psicogênica? O grande Ângelo pode recuperar sim, mas precisará de psicoterapia e de uma vida o mais livre de angústia e ansiedades possível. Enquanto isso, na cozinha dos Valvaneras, Nick, Lily e Poliana concordam. O culpado pelo sequestro do bebê de Adriana é Aníbal. E Candelária? Candelária achou que estava cumprindo, então, uma missa de vida e tentou, então, ajudar o pobre bebê e sua filha Cristina. E se a Adriana não tivesse contado a ela sobre o bebê roubado, ela também nunca teria sabido que Lily realmente é uma Valvaneras. A citada Candelária ainda está com vestidos de noiva cor de marfim. Ela entra na cozinha e pergunta às meninas se elas viram o Aníbal. Não, ninguém o viu. Só agora é que as pessoas estão percebendo sua ausência. Parece que talvez esse lance de sombra negra não seja tão forte de Aníbal, viu?
Ele está então saindo em um avião a jato. O presunçoso Aníbal Valvanera está sentado na cabine do pequeno jato particular que voa bem acima da cidade. Enquanto isso, de volta ao solo, Adriana e Vicente marcham até a mansão Valvanera e exigem a cabeça de Aníbal. Robles então vem atrás dele. Sim, muito tarde, o velho Aníbal Valvanera os enganou de novo e vai se safar. Enquanto isso, Aníbal desabotou o cinto de segurança e se acomoda no couro. Ele subestimou aquele desgraçado do Nelson Brys e não achou que teria coragem, mas Aníbal Valvanera nunca será derrotado. Então, ele vai encontrar uma maneira de recuperar o controle. Ele sorri lentamente enquanto remove sua flor na lapeta. A comissária de bordo loira traz seu cunhaque e anuncia que estarão em Nova York em 4h30. De repente, sua facilidade é substituída por ansiedade. Droga, eu estava com tanta pressa que esqueci os diamantes. Fechando a porta do celeiro depois que o cavalo sumiu, Robles diz à família que Aníbal não poderá deixar o país porque todos os aeroportos foram alertados. Candelária dá um passo à frente. Aníbal pode estar fugindo da justiça, mas ela está pronta para se entregar e pagar por seus erros. Lily corre até ela e a abraça. Ela implora a polícia para não levar sua avó embora.